O corpo humano é formado por dezenas de trilhões de células. Quando uma se divide errado, você pode ter algum problema. Imagine se fosse possível olhar para um grupo de milhões de células e escolher exatamente uma, não pela aparência, não por um marcador artificial, mas pela sequência exata de DNA que ela carrega. Agora imagine usar isso apenas para eliminar células cancerígenas, preservar células saudáveis ou selecionar células perfeitamente editadas para terapia gênica. Isso parece ficção científica, mas um novo artigo publicado já mostra que isso é possível em laboratório. Hoje vamos entender como uma técnica chamada Search and Remove Genome Editing permite selecionar células individuais pela sequência de DNA e por que isso pode mudar profundamente a forma como pensamos o tratamento contra o câncer. Editar o genoma usando CRISPR já não é mais novidade. O verdadeiro desafio hoje é outro: como separar células corretamente editadas das que deram errado. Na prática, após uma edição genética, a gente tem uma mistura de células não editadas, células parcialmente editadas, células com mutações indesejadas e poucas células exatamente como queremos. A solução clássica é adicionar marcadores de resistência, antibiótico, proteínas fluorescentes. Mas isso cria alguns problemas, como a alteração no genoma, a interferência na fisiologia celular, acaba ficando inviável para edições pequenas, como uma única letra do DNA, e acaba se tornando um grande obstáculo para aplicações clínicas reais. Esse artigo propõe uma mudança radical de lógica. Em vez de perguntar como marcar as células corretas, os autores perguntaram e se eliminarmos todas as células erradas. A ideia central é simples e poderosa. O CRISPR reconhece sequências específicas e uma única diferença de base pode impedir o corte. Então, o próprio DNA pode funcionar como um código de sobrevivência. Se a célula tem a sequência correta, ela vive. Se ela não tem a sequência correta, ela morre. O método funciona em duas fases bem definidas. O primeiro, você realiza a edição desejada, ou seja, uma correção de uma mutação, a inserção de um gene ou a modificação de um alelo específico. O resultado é uma população mista, como sempre. Agora vem o diferencial. Aplica-se novamente o sistema CRISPR, desenhado dessa vez para cortar apenas a sequência original não editada. As células corretamente editadas têm uma pequena diferença no DNA, escapam do reconhecimento e não são cortadas. As células erradas sofrem um corte duplo no DNA. Aqui está o detalhe mais importante do artigo. Normalmente, as células conseguem reparar cortes do DNA rapidamente, mas os autores bloqueiam temporariamente essas rotas de reparo e o resultado são células cortadas que não conseguem se recuperar, entram em apoptose ou morrem por instabilidade genômica. Enquanto isso, as células com sequência correta nunca são cortadas, elas permanecem intactas. Isso cria uma seleção negativa extremamente precisa, baseada exclusivamente na sequência de DNA da célula. O que torna esse método tão revolucionário é a resolução. Ele permite selecionar uma única célula correta entre milhares de células e enriquecer populações até com quase 100% de pureza, selecionar edições em ambos os alelos e fazer múltiplas edições simultâneas. Não estamos mais falando de uma edição média, estamos falando do controle célula por célula. Agora entramos na parte mais impactante. O câncer é essencialmente um problema de células erradas que continuam sobrevivendo. Tumores são misturas de células, algumas com mutações específicas e outras não, algumas resistentes ao tratamento e outras sensíveis. Esse novo método permitiria algo inédito: eliminar células com uma mutação específica sem tocar nas células normais. O artigo demonstra isso com exemplos concretos: mutações em genes supressores de tumor, fusões cromossômicas associadas à leucemia e mutações pontuais clássicas em câncer. Em princípio, é possível programar o sistema para reconhecer a mutação tumoral, cortar apenas o DNA dessas células e deixar o tecido saudável intacto. Isso abre cenários incríveis de como eliminar subpopulações resistentes após a quimioterapia, limpar células mutantes antes de terapias com células-tronco, por exemplo, ou até remover células pré-cancerosas antes que o tumor se estabeleça. Não é apenas uma edição genética em si, é uma edição seletiva de populações celulares. Os autores deixam claro que isso ainda não é uma terapia clínica. Bloquear o reparo de DNA exige extremo cuidado. Efeitos fora do alvo precisam ser muito bem controlados. Mas o avanço conceitual é real. Agora sabemos que é possível selecionar células apenas lendo o DNA dessas células. Esse trabalho muda profundamente a forma como pensamos edição gênica. Não se trata apenas de editar genes, mas também de escolher as células. Em câncer, onde uma única célula errada pode recriar o tumor, essa capacidade pode ser transformadora. O DNA deixa apenas de ser uma informação
informação. Ele se torna um critério de seleção biológica, e isso coloca a biotecnologia em um novo patamar. Se você gosta de ciência que mostra como a biotecnologia pode atacar doenças dessa forma, segue o Biotech Brasil. Aqui a gente te traz os artigos mais atualizados de maneira clara e direta. Obrigado e até o próximo vídeo.